No plano complexo, a representação do número z igual a 3 é um dos vértices de um pentágono regular com centro na origem. Sendo assim, determine o complexo na forma trigonométrica que corresponde ao vértice localizado no quarto quadrante. Bom, então aqui eu começo desenhando o plano complexo. Vou fazer aqui o eixo imaginário, o eixo vertical e o eixo real, que é o eixo horizontal. Bom, aí eu vou desenhar agora um pentágono regular com centro na origem. Aproveitando que esse pentágono tem centro na origem, então eu vou traçar aqui uma circunferência, também com centro na origem, que vai servir para dar a referência dos vértices desse pentágono, porque devido ao fato do pentágono ser regular, significa dizer que existe uma circunferência que o circunscreve, ou seja, uma circunferência que contém todos os vértices desse polígono. Nós sabemos que um dos vértices dele é o ponto que representa o número complexo z igual a 3. Ora, z igual a 3 é o ponto de coordenadas 0 e 3. Aliás, 3 e 0 no plano complexo. Então, marcando esse ponto, vou colocar aqui, esse ponto de coordenadas 3 e 0, ou seja, estamos designando que o raio dessa circunferência é igual a 3, nós temos então o número complexo z igual a 3. E aí agora, para marcarmos os demais vértices desse polígono, observamos que, devido ao fato do polígono ser regular, eles vão dividir esses 5 vértices do pentágono, eles vão dividir a circunferência em 5 arcos iguais. Então, como a circunferência representa um arco de 360 graus, vamos caminhar 72 graus, que é 360 dividido por 5, que dá exatamente 72. Então, vamos caminhar 72 graus de um vértice para outro, em termos de arco de circunferência. Então, 72 graus aqui no sentido anti-horário, então vai ficar um pouquinho antes aqui do 90 graus, mais ou menos aqui, não vou fazer nada muito preciso. Aqui está um outro vértice, então o vértice no quarto quadrante, ele estará aqui para baixo também, 72 graus. Os outros dois vértices, um no segundo e outro no terceiro quadrante, então vai dar mais ou menos aqui assim, sem muita precisão. E o último vértice, então, mais ou menos aqui assim. Então, só para termos uma ideia, uma referência desse pentágono regular. Então, vou ligar aqui cada um dos vértices, formando o nosso polígono, o pentágono regular. E o problema pede para que a gente determine as coordenadas, ou melhor dizendo, o número complexo que representa na forma trigonométrica o ponto correspondente ao vértice localizado no quarto quadrante, ou seja, esse vértice. Então, qual é esse número complexo? Vamos chamá-lo de W. E aí, como ele pede esse número na forma trigonométrica, o que nós precisamos saber? Basicamente, duas coisas. O módulo de W e o argumento de W, para escrevermos W na forma trigonométrica. E aí, observando que o centro do pentágono é o centro da circunferência, que por sua vez é a origem do plano complexo, significa dizer que a distância do centro desse pentágono a cada um dos seus vértices é sempre a mesma, ou seja, se desse centro até o ponto z igual a 3, essa distância é 3, que é o raio da circunferência, a distância desse mesmo centro até W também deve ser igual a 3. Então, sendo 3 essa distância, significa dizer que o módulo de W é 3. Então, o módulo de W é 3. Agora, só nos falta determinar o argumento de W. E o argumento é, na verdade, o ângulo, que a gente vai começar aqui a formar a partir da parte positiva do eixo X, do eixo das abscissas, até esse raio. Esse ângulo. Esse é o argumento de W. Mas aí nós observamos também que o ângulo aqui que complementa, que falta na verdade para fechar a circunferência, é um ângulo de 72 graus. Uma vez que eu estou indo do ponto Z
até um vértice consecutivo para baixo, que é o vértice W. Dividindo a circunferência em 5 partes, mais uma vez, 360 dividido por 5 dá exato 72 graus. Então, esse ângulo vale 72 graus. E sendo 72 graus esse ângulo, significa dizer que o argumento de W, que é o ângulo aqui que eu designei como sendo um ângulo verde, é exatamente o que falta de 72 para 360, ou seja, 288 graus, que é 360 menos 72. Então, nós vamos ter 288 graus. E aí, escrevendo esse ângulo em radiano, como 72 é 1/5 de 360, e 360 é 2π em radiano, então, se eu fizer 2π sobre 5 radiano, isso é 72. E 288 é 5 vezes, exatamente, 5 vezes não, 4 vezes 72. Então, nós vamos ter 4 vezes 2π sobre 5, ou seja, 8π sobre 5 radiano. Esse é o valor do ângulo 288 graus, só que convertido em radiano. Então, significa dizer que o argumento de W é igual a 8π sobre 5. E com isso, nós temos então que o número W é dado por 3, que é o seu módulo, que multiplica o cosseno de 8π sobre 5, mais I vezes o seno de 8π sobre 5, sendo essa então a resposta do problema solicitado.